O programa Destaque Especial desta semana apresenta um pouco da vida do senador José Macedo, através da visão de seus amigos e admiradores. A repórter Jane Feijão e o cinegrafista Márcio Santos fizeram a cobertura completa do lançamento do livro Parece que Foi Amanhã, as ideias que levaram ao futuro o empresário, patriarca e cidadão José Macedo. O espaço da livraria foi pequeno para tantos convidados. Vamos assistir à matéria. O senador José Macedo quando eu ainda era um adolescente e ele já era um empresário de sucesso. Lembro muito bem que ele estava promovendo aqui em Fortaleza a venda do Jeep Aero Willys e era o representante aqui em Fortaleza. E ele, quando eu fui com o papai uma vez lá na loja dele, ele fez questão de junto mostrar como era o Jeep e muito entusiasmado. Depois voltei a estar com o senador José Macedo quando ele estava inaugurando a primeira fábrica de transformadores do Ceará. E depois nos tornamos mais amigos. Quando eu vim, eu estudei fora, trabalhei fora. Aí quando eu vim para Fortaleza, uma vez eu trabalhava para o industrial Edson Queiroz, eu era diretor controle do grupo Edson Queiroz, e cheguei numa inauguração do senador e ele olhou para o Edson Queiroz e disse: quem é o jovem? Eu era naquele tempo, eu tinha menos de 30 anos, estava começando como diretor do grupo, e aí nossos encontros foram mais a miúdes, e ele sempre com aquele entusiasmo, com aquele otimismo, acreditando sempre no ser humano, sempre foi uma pessoa de família, que agregou todos os filhos junto com a dona Maria. Então eu tenho ótimas recordações do senador Zé Macedo. O Zé Macedo nós conhecemos de longa data, porque nós éramos representantes fora, aqui no Ceará, o primeiro do Ceará e o terceiro do Brasil, estuda de companhia limitada. E meu pai muito amigo dele. E ele, durante a guerra, começou a ser representante da Willys Overland. E como tal do ramo automotivo de carro, aumentou essas amizades. E ele era de Camusim. E eu tinha uma tia casada com meu tio Milton, que era de Camusim também. E essas origens vieram. E os filhos, inclusive os irmãos, foram meu colega no Exército durante 40 anos, o Gerardo, o Temício Dias de Macedo. E então essa amizade com o Zé aumentou muito, né? E depois de algum tempo, ele foi candidato a entrar na política através da senatória, suplente do Vegetal, foi eleito 2 vezes, foi deputado federal 3 vezes. E eu, quando saí do Exército após me aposentar, também, a pedido do Vigílio, fui candidato a deputado do Estado Federal e me elegi em 2 legislaturas. Me aproximou mais ainda do Zé Macedo dessas ligações políticas, além das comerciais. De forma que eu me sinto muito feliz em poder abraçá-lo nessa idade, com experiência e com a vida que ele conseguiu realizar. Bom, é uma amizade muito antiga. Quando ele era um homem já chegando, e eu atrás. Ele estava um jipe em Fortaleza. Nós vimos aqueles jipes, a cidade, tudo era uma coisa bonita. E passou esses anos todos, o Macedo desenvolveu vários negócios, foi um homem de sucesso em todo lugar onde andou. É um homem que realmente recebeu amizade de todos nós. Olha, o senador Macedo, ele cumpre 3 papéis importantes na história contemporânea do Ceará. Um é como empresário bem-sucedido, a outra é como político. E a terceira, que diz mais respeito à cultura,
é como homem de comunicação. O senador Macedo foi proprietário de um jornal, a Gazeta de Notícias, que fez a revolução do moderno jornalismo do Ceará, sob a direção do grande jornalista Durval Aires. E eu tive a oportunidade de entrar no jornalismo pela Gazeta de Notícias. E tenho, portanto, uma estima muito grande pelo senador e venho com muita satisfação ao lançamento do seu livro, porque sei que é uma obra que vai revelar a atividade de um homem que agiu sempre em silêncio e que é escrita por uma grande figura, que é um grande jornalista e um grande escritor, que é o Flávio Paiva, também um grande amigo. Então, eu venho homenagear os dois. Elegância e afeto são as duas características que eu vi no senador Macedo quando trabalhei com ele. Eu tenho uma história muito engraçada que ocorreu comigo e o senador Macedo. Eu era repórter da Gazeta de Notícias, estava fazendo o plantão de madrugada e ele chegou com um outro senador para fazer uma matéria e o porteiro não o reconheceu e eu estava tomando banho quando sobe aquelas duas figuras e eu saio do banheiro me enxugando, portanto, e quando vejo que é o senador, fiquei muito encabulado e ele, naquela sua elegância, diz: olha, Alta, não se preocupe, eu sei que você está no plantão, não tem problema. E eu fiquei envergonhado, menos dele e mais do visitante dele. Não houve absolutamente nenhum mal-estar da parte dele e nem do amigo visitante. Ora, isso, no empresariado do Ceará da década de 60, é uma coisa extraordinária, porque esse empresariado era todo truculento. Os empregados eram tratados muitas vezes, né, como recém-libertos da escravidão. E o senador Macedo foi sempre essa elegância e sempre muito afetuoso. Então eu quero dizer para o senador que é uma satisfação muito grande poder compartilhar com ele esse momento de alegria, na idade que ele está, com muita saúde, com muita disposição, lançando um livro para que as novas gerações de empresários do Ceará possam ter um grande modelo para seguir. Um modelo de elegância, um modelo de afeto e um modelo de homem lúcido e empreendedor. Nas organizações J. Macedo, na SEMEC, ainda universitário. Tive contato com o senador, como ele é conhecido, o senador José Macedo, gosta de ser chamado, através do Amarílio, que era meu contemporâneo. Depois de muito tempo, 2, 3 anos no grupo, fui para São Paulo, fiz mestrado em São Paulo, trabalhei em muitas organizações e depois de uns 30 anos voltei a trabalhar em J. Macedo. Foi quando tive contato com esse grande empresário, com esse ser humano de um coração sem tamanho e que fazia questão de dizer o seguinte: meu único mérito e grande único mérito é saber escolher as pessoas com quem trabalho. Eu acho que isso não era só uma maneira de se afirmar e de mostrar sua competência, mas realmente era uma realidade. Certo? As lembranças que eu tenho dele são esse tipo de lembrança do ponto de vista de administração, saber escolher as pessoas e de ser uma pessoa humana muito sensível, compreensiva, e uma das dificuldades dele era dizer não. Ele sempre optava pelo consenso, mesmo em uma reunião, ele querendo e desejando fazer uma coisa. Se a maioria disse que não, ele, como majoritário, sempre abria mão e dizia: vocês querem assim, quem sou eu para contrariar a vontade da maioria? Eu quero deixar um grande abraço, faz uns 2 anos que eu não vejo, apesar de vê-lo através dos filhos e através de notícias. Senador, um grande abraço de um dos seus grandes admiradores. Olha, a imagem principal para a gente que é ambientalista e trabalha com o meio ambiente é o amor que ele tem pela Caatinga, pela natureza, e o profundo respeito que ele tem pelos valores da natureza e da Caatinga. Eu aprendi
talvez indiretamente, essa lição dele através do Roberto Macedo, que é colega e companheiro meu na luta pela preservação da caatinga. É uma pessoa que, através da sua ética e dos seus princípios, com certeza teve uma relação, tem e sempre teve uma relação muito forte com respeito à vida, por ser uma pessoa muito religiosa, mas também respeito à natureza, porque a caatinga é uma paixão especial dele. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo cidadão José Macedo, pela pessoa que ele é, pela simplicidade, mas sobretudo pelo líder empresarial que ele continua sendo, liderando um grupo de empresas muito importantes para o desenvolvimento do Ceará e do desenvolvimento do Brasil, mas sobretudo sempre me interessou também a sua vida política. Ele foi um parlamentar, foi deputado estadual, chegou a assumir como suplente de senador o Senado Federal e sempre foi um homem muito ético e que sempre investiu muito na qualificação dos seus trabalhadores, sempre educou os seus colaboradores, e acho que isso é muito importante, o empresário ético, o empresário que sempre investiu na área cultural, que sempre investiu em boas iniciativas solidárias, e por si só acho que a sua vida merecia esse livro e que a sua vida seja conhecida e reconhecida pelo cearense. Eu acho que é um exemplo a ser seguido pelas novas gerações. O senador José Macedo é uma figura que me impressiona desde que eu era apenas um jovem acadêmico da Faculdade Nacional de Direito e vim aqui em Fortaleza de férias. Primeiro porque ele soube multiplicar a sua criatividade. Foi um homem da indústria, foi um homem que trabalhou duramente para chegar ao nível de progresso individual e empresarial que chegou e se revelou também um homem de outros sonhos, quando, por exemplo, comprou a Gazeta de Notícias e durante algum tempo entendeu que podia levar à frente um empreendimento tão importante quanto foi aquele jornal, sob a direção, por exemplo, do saudoso Olavo Araújo. De modo que eu admiro o Zé Macedo, eu chamo Zé Macedo porque nós nos encontramos muito antes, eu, apesar de mais novo do que ele, pouca coisa, ele sempre me impressionou pela capacidade de amealhar informações importantes, sempre atento aos fatos do Brasil e do mundo e muito voltado também para o progresso do Ceará. Tenho uma amizade muito especial com o Zé Macedo. De certa forma, eu herdei essa amizade do meu pai, Valdemar Alcântara, que era um grande amigo dele. E depois que meu pai já tinha falecido, certa vez eu conversando com ele no escritório dele, José Macedo, que eu era considerado uma espécie de membro do conselho da empresa, um membro extraordinário do conselho. Então eu conversando com ele disse que invoquei por alguma razão a amizade dele com meu pai e ele disse, olha, só que você está enganado, eu realmente era muito amigo do seu pai, mas eu sou muito mais amigo seu do que fui amigo dele. Então isso foi uma passagem que eu nunca esqueci. Olha, poucas pessoas podem chegar à idade que ele chega, assim, com uma trajetória de vida tão bonita, tão produtiva, né? E sempre com uma grande disposição de vida e para a luta, para empreender, para abrir novos caminhos, para superar desafios, para vencer crises. E sempre com uma grande estabilidade emocional, com uma grande serenidade. Isso é uma coisa que sempre me impressionou nele. Todo empresário, toda grande empresa tem seus momentos de dificuldade, tem as suas crises a vencer, até porque o Brasil, até pouco tempo, é um país com muita instabilidade econômica e financeira, mas ele nunca perdeu a serenidade, a tranquilidade, o bom humor. Isso foi uma coisa que sempre me impressionou, com uma família muito grande, mas muito bem
constituída, muito unida também, não é? Os filhos, a dona Maria, já falecida, a esposa dele, que era uma figura fabulosa também. Eu encontrei uma coisa que, para quem, como eu, escreve sobre política e acompanha o dia a dia da política, eu vi uma frase dele que me tocou muito, porque também eu sou um admirador daquele quem ele projetou como o maior dos políticos do Ceará, que foi o Virgílio Távora. Então isso é importante que você tenha no empresário essa visão também política. E no exercício da política, o Zé Macedo mostrou que também lá ele sabe se posicionar, sabe, sem dúvida alguma, continuar com aquilo que muita gente esperou. A vida dele mais e mais como político. Naturalmente que isso ele jamais poderia fazer. Ele tem os afazeres dele, tem os negócios dele, mas quando nada, essa passagem dele na política foi uma contribuição. E uma contribuição que eu espero tenha sido benéfica para os que fazem política no Ceará. Tanto que ele elege logo um Virgílio Távora, referencial maior de nossa política, como o seu maior ídolo na política. Nós tínhamos um relacionamento empresarial muito razoável e andava muito perto um do outro, um querendo e o outro querendo também. E isso, ele tinha o grupo dele, nós tínhamos o grupo nosso. O grupo dele era o Virgílio e os outros. O meu era do PSD, era o Carlos Gereissati. A história é muito longa demais para ser contada. Sempre avançou, teve coragem e foi audacioso. Então fez, e o Ceará deve muito a ele. Deve muito a ele. Ele trabalhou muito, fez grandes obras do Ceará, de moinho de trigo, de venda de veículos, tudo isso foi obra dele. Que ele passe essa fase, porque eu já estou nos 92 e estou convencido que vou aos 100. A partir da capa, eu achei interessantíssimo esse título, porque diz bem a dimensão que é o J. Macedo, né? O José Macedo. Esse homem assim que é assim, expandido nas amizades, é um homem que tem uma lealdade incrível aos amigos e está sempre assim naquela disponibilidade que todos o veem como o sentido do homem empresário do Ceará. Que ele tem uma longa vida, assim, sempre dizendo que parece que foi amanhã, que ele estará sempre presente nos tempos atuais, né? O senador Macedo, pessoa de que nós convivemos juntos durante 50 anos, e isso me orgulha muito de tê-lo, entendeu, como meu superior. É uma pessoa que consegue ouvir mais do que falar. Isso é muito importante, entendeu? E ele transmitiu isso a todos os executivos dele, que deve-se aprender a ouvir, entender mais do que falar. E ele como pessoa humana, é uma pessoa super até... Mas é uma pessoa que eu considero ele como fosse meu segundo pai. Porque a convivência foi tão grande, e eu, como perdi meu pai muitos anos, muito antes, praticamente eu era apenas um rapaz muito jovem, e essa convivência com ele me ensinou, entendeu, a gostar das pessoas, me ensinou a ser um grande profissional, me ensinou, entendeu, que as pessoas, entendeu, estão sempre, entendeu, considerando quando você os considera. Então, conhecer gente foi uma coisa que ele nos ensinou bastante. E isso foi muito importante na vida profissional minha e todos os meus colegas que fizeram J. Macedo durante tantos anos.
eu dei a minha contribuição para o grupo durante esses 50 anos. E disso eu não posso esquecer que ele foi realmente a pessoa que muito me ensinou, entendeu? A ser um bom executivo. É isso que eu digo. E eu tenho uma satisfação enorme de estar aqui hoje, inclusive levando o livro dele, entendeu? E que vai ser lido com muito carinho e com muita atenção. Na realidade, o senador José Macedo é um dos grandes empreendedores, tem toda a nossa admiração, uma pessoa inclusive de vanguarda, porque sempre se manifestou a favor do desenvolvimento com responsabilidade ambiental. Então, uma pessoa da geração dele ter essa preocupação realmente significa que ele é uma pessoa absolutamente de vanguarda. Uma pessoa que construiu um império, vamos dizer assim, de empresas que realmente se preocupam com a questão ambiental, com a questão funcional. As pessoas que trabalham no Grupo J. Macedo sempre são pessoas muito satisfeitas. Então, é uma pessoa que nós temos a maior admiração. Gostaríamos de que aqui no Ceará tivéssemos muito José Macedo, que com certeza nós estaríamos muito mais perto de alcançar o nosso desenvolvimento tão sonhado. Que ele tenha muitos anos de vida e continue inspirando muitos empreendedores que o têm como modelo. Olha, o seu Zé Macedo, para mim, simboliza o empresário, simboliza empresa, simboliza coisa séria, simboliza história. E feliz da cidade, feliz do seu estado, que tem homens como ele, abnegados, dedicados a coisa religiosa, trabalhador, e que deixa para nós um grande exemplo de vida. Está deixando grande, porque está vivo, vivíssimo, fazendo a sua esteira todo dia, que eu estou sabendo, estou acompanhando por intermédio do Roberto, do Amarílio, da sua juventude, da sua vontade de viver. É isso, eu acho que são essas coisas, esses adjetivos que representam muito para nós. Eu acho que é uma história que a gente precisa seguir como homem de negócio. São esses visionários, esses idealizadores, esses empreendedores que não desanimam nunca diante das suas dificuldades, que se encorajem e nos encorajem a continuar nessa caminhada de fazer indústria, de fazer empresa no Brasil, num ambiente meio inóspito, por tudo que a gente assiste, pelas dificuldades legais, pelo excesso de carga tributária, pelos juros, tantas reclamações que tem que fazer. E quando a gente olha para trás e vê que um homem realizou tanto, e que é uma grande referência, a gente tem vontade também de imitá-lo. Na verdade, esse livro surgiu dentro das discussões dos 70 anos do Grupo J. Macedo. Então, um grupo que ainda tem um fundador vivo, lúcido, que gosta de estimular as pessoas, merecia, sim, as pessoas compreenderem mais ele de uma forma completa. Porque muita gente só conhece o empresário, outros só conhece as relações dele da família, né? Então nós fomos mergulhar, João de Paulo e eu, para tentar encontrar uma forma simples, leve, parecida com ele, né? De mostrar essa diversidade que foi esse homem, que é uma personalidade do Ceará e do Brasil. Não só empresarial. Ele é um patrimônio político, ele é um patrimônio empresarial, mas acima de tudo, é uma reserva ética e moral do Ceará, com traços culturais marcantes, que faz dele um cidadão eterno no Ceará. Nós fomos confidentes mútuos, porque ele, com 4 filhos homens e 4 filhas mulheres, ele não podia ter nenhum filho como confidente, porque tinha 7 que ficavam assim, e eu, né? Então nós fomos, né, durante esse tempo todo, muito amigos, muito próximos. Ele é um homem de grande sabedoria, um homem de uma curiosidade que não se apaga nunca. Foi a única pessoa que eu conheci que tem ao lado da mesa em cima da mesa dele, permanentemente, um dicionário português completo, daqueles grossão, tipo Aurélio.
Uma das grandes referências do meu pai, Demócrito, é uma pessoa que eu amo profundamente, acho que ele nem sabe tanto quanto. É uma figura respeitada na cidade, ele é um símbolo para a cidade. Eu acho que ele fez um trabalho muito consistente na vida profissional dele, formou os filhos de uma forma muito digna e muito elegante, né? O bem-querer que eu tenho a ele, eu passei também para os filhos, né? Muito carinho, um carinho especialista pelo Roberto. Meu pai sempre dizia que o Roberto era o irmão dele, então para mim passou como ele meu tio, né? Falar dele é falar de alguém do meu coração, né? E o dínamo que ele foi a vida inteira profissional. Eu sou bancário de profissão do Banco do Brasil e ao longo da década de 70, década de 80, acompanhei de perto a vida empresarial do Grupo J. Macedo e particularmente do senador José Macedo. Nesse período, eles mantinham a postura muito simples, já era um grupo empresarial significativo na economia fortalezense, mas estudando a sua vida empresarial, eles nasceram pequenos. Como nasceu José Alencar, no outro grande empresário do setor têxtil, cresceram e hoje são exemplos de empreendedores que servem de referência para a nossa juventude que está saindo da academia, está saindo da escola técnica e que pretende montar os seus pequenos negócios. E essas experiências, o Amarílio Macedo, o Roberto Macedo, em especial o Amarílio, com quem eu convivo mais de perto, integra o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ali tem apresentado excelentes propostas para diminuir as desigualdades regionais, para ter crescimento econômico, com inclusão social e distribuição de renda. E o Amarílio, com a sua maneira simples de ser, que herda do seu pai, conduz esse debate com toda tranquilidade, junto a tantos outros conselheiros que ajudaram a construir esse fantástico projeto de nação, em que tem Lula presidente, mas que, na verdade, o seu êxito depende dos homens, das mulheres, que são empreendedores, que produzem riqueza e que ajudam no crescimento econômico. E são essas experiências, lá da década de 70, como bancário que sou, em que aprendi, ao lado do grupo do J. Macedo, a compreender melhor a economia do Ceará, a economia nordestina. E agora, no 4º mandato de deputado federal, sempre pelo nosso partido, o Partido dos Trabalhadores e pelo Estado do Ceará, tenho tido diálogo permanente, tanto com o senador José Macedo, como com seus filhos, em especial o Roberto e o Amarílio, com quem eu tenho uma relação muito forte. Relação seja como congressista, ouvindo, discutindo e recebendo boas sugestões, seja como pessoa simples das famílias cearenses para ajudar com esse crescimento. Por isso, a sociedade cearense tem um tributo a J. Macedo, que é exatamente o que ele tem feito de bom no empreendedorismo e que no amanhã, para a nossa juventude, não tenho dúvida de que será muito útil para que possamos ter vários outros J. Macedos como empreendedores do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Foi uma honra editar o livro. O livro é resultado de um trabalho de seleção do Flávio Paiva, que é jornalista, do João de Paula, que é sociólogo. Eles fizeram um trabalho de seleção de copyright. Nós participamos no grupo de discussão, foi muito produtivo e desenvolvemos em parceria com essa dupla o projeto gráfico, editoramos e imprimimos o livro e agora estamos distribuindo principalmente a partir da rede Saraiva, né, onde foi feito o lançamento. Então, para a Omni foi uma honra enorme editar esse livro, é um livro importante, é um marco, conta a história de um cidadão brasileiro que tem uma vida dedicada ao trabalho, à família e à cidadania. Espero que o livro possa ser um sucesso e, principalmente, possa ser uma lição de vida para as novas gerações. Tive uma admiração assim, muito grande pelo Zé Macedo. Muito antes de conhecer, inclusive, os seus filhos, que tivemos grandes debates sobre o futuro do Ceará, o seu desenvolvimento. Mas antes disso já existia o Zé Macedo.
E o que é a nossa admiração? Primeiro, a disposição grande para o trabalho. Segundo, o pioneirismo. Você desbravar áreas que nunca se tinha trabalhado no estado do Ceará. Então, acho que nós temos no Ceará assim um conjunto de homens e mulheres que são bravos, inovadores, que nós temos que conhecer a história e, ao mesmo tempo, saber que é preciso colocar essa imagem adiante, esse conhecimento, essa sabedoria, essa biografia, esse nome e essa história adiante. Acho que isso foi o Zé Macedo. O Zé Macedo pensou à frente do seu tempo, quer dizer, trabalhou intensamente de que era possível sim industrializar um estado como o Ceará e abrir negócios de toda sorte e, sobretudo, ajudar a formar o povo cearense nessa ideia do trabalho, de que você precisa produzir, de que é produzindo que você combate as chagas sociais. Não tem como você fazer um amplo programa social sem desenvolvimento. Eu acho que o Zé Macedo acreditou nisso, de que era possível sim desenvolver o estado do Ceará. E desenvolvendo o estado do Ceará, nós estávamos contribuindo para romper com os graves problemas sociais que nós atravessamos. Por isso, eu acho que nós devemos sim enaltecer a figura de Zé Macedo. Bom, primeiro, ainda como professor da Universidade Federal do Ceará, onde na realidade iniciei minha vida, já naquele momento, quando fazia parte dos meus estudos da economia cearense, a gente já aprendia naquele instante todos os seus ensinamentos, a sua nova forma de gerenciar, o aprimoramento que ele impunha, né, a toda a sua equipe e aos seus filhos que participavam do processo gerencial dentro do grupo que ele consolidou ao longo dos anos. Mais recentemente, pude conhecer ainda mais profundamente toda a pungência, toda a correção com que ele orientava a todo o setor empresarial que ele comandava, no que diz respeito ao trato com o setor público, que é uma experiência extraordinária para mim, ver realmente um grupo cearense comandado por uma experiência de quem realmente veio desde o seu início e construiu toda essa fortaleza que hoje representa o Grupo J. Macedo. Para mim, como cearense, como conhecedor da própria economia do Estado, muito me enaltece e parabenizo, inclusive, nesse momento em que se consolida nesse instante e se coloca tão ordenadamente nesse livro toda a sua trajetória de vida. Eu aproveito esse momento, portanto, para parabenizar, dizer que todos nós cearenses e brasileiros aprendemos muito com ele e era bom que isso ficasse permanentemente e fosse, inclusive, uma fonte de consulta permanente para todo mundo que deseja esse sucesso no Brasil. E como homem, como pessoa, que aqui todo mundo gosta de destacar o Zé Macedo como o grande empresário, como homem realmente de visão, mas eu queria, na realidade, era realçar o ser humano, o pai, o orientador, que conviveu com a família e convive permanentemente, inclusive tomando as suas decisões. Esse lado humano realmente ele ainda abrilhanta ainda mais a sua vida e todos nós, portanto, pranteamos esse momento que ele vive nesse instante. Essa história já existia, porque esse livro é a junção de N entrevistas que ele deu ao longo dos últimos 5, 6 anos sobre a sua vida, sobre quem ele é, o que é que fez, como é que pensa sobre a vida, sobre os negócios. Então, a ideia de fazer esse trabalho foi do Flávio Paiva e do João de Paula. Diz, olha, tem tanta matéria do senador, por que nós não juntamos e criamos uma coisa? Então foi feito de uma maneira muito gostosa e aí ele não dá o caminho do sucesso, mas dá o caminho para se ser uma pessoa empreendedora, ser uma pessoa de bem, né, uma pessoa ética, uma pessoa que trata bem os seus funcionários, enfim, ele dá aí a sua filosofia de vida e de trabalho. De modo que a leitura do livro é melhor do que qualquer palavra que eu possa dizer. Entendeu? Então eu recomendo que as pessoas leiam e se a edição acabar nós vamos providenciar mais para que realmente sirva de exemplo e esse é o exemplo que eu segui, é o exemplo que meus irmãos e toda a família seguiu
o apoio que ele deu a todos nós durante toda a vida e os princípios de ética, de moral, de trabalho com afinco e realização, ou seja, é o exemplo de como se deve fazer o bem. Ele tem uma da comunicação que essa ficou realmente marcado na sua vida. É que ao falar com a pessoa, ele procurava sempre transmitir o que ele queria. E aí, ao perguntar à pessoa, entendeu? Entendi. Ele disse, então, por favor, repita o que você entendeu. Ou seja, não vale o que eu digo, vale o que o outro entendeu. E muitas vezes a pessoa dizia de uma maneira completamente diferente do que ele tinha falado. Então isso ensinou a gente a também procurar conferir se o outro entendeu o que você estava querendo dizer, porque se interpreta muito o que se ouve. E aí ele tirava sempre a dúvida. E outra coisa, o Mino Castelo Branco, o nosso cartunista, perguntou a ele como é que ele teve esse sucesso que teve. Ele disse, procurando me cercar sempre de pessoas melhores do que eu naquilo que as pessoas fazem. Ou seja, se era uma engenharia, ele procurava o melhor engenheiro para ficar do lado dele. Então ele, naquilo que ele não conhecia bem, ele era um self-made man, formou em economia, mas a vida dele foi que foi ensinando a fazer as coisas. Então ele se cercava sempre de pessoas melhores do que ele nas suas especialidades. Então essa foi a resposta que ele deu ao Mino. Meu pai, eu te amo.